Olá, guardião da memória, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a essa aula, a esse vídeo. Antes de mais nada, primeiro de tudo, eu quero te agradecer pela confiança de estar aqui e me deixar contribuir um pouquinho para o seu olhar, para a construção do seu olhar. Eu espero que nessa sequência de aulas você tire muito proveito, que você tenha grandes conexões, grandes ideias, grandes entendimentos e clarezas sobre a sua fotografia, para que você possa evoluir cada vez mais como um guardião da memória. E se você não sabe o que é um guardião da memória, fica aqui comigo porque eu vou falar bastante sobre isso e tenho certeza que isso vai ficar muito claro para você. E eu não sei dizer se você vai concordar comigo, porque tem uma questão de ponto de vista, de conexão com essa ideia, mas eu tenho certeza que você vai entender do que eu estou falando, você vai perceber do que eu estou falando. Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança de estar aqui. Espero, do fundo do meu coração, poder contribuir com a construção do seu olhar. E eu fico muito honrado com isso, de poder ser um tijolinho lá dentro da construção de tudo isso que é a sua fotografia. Então, vamos lá. Estamos divididos em 3 aulas, em 3 encontros. Hoje é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula. Algumas vezes eu vou chamar de aula, chamar de encontro, porque isso muda de vídeo, enfim, na minha cabeça isso fica um pouco... eu tenho um entendimento sobre isso, mas eu sei que algumas pessoas se conectam com a palavra vídeo, aula, de maneiras diferentes. Às vezes aula por ter uma troca, mas outras pessoas se conectam só por um vídeo de uma maneira mais fria, só ali fazendo outra coisa e ouvindo o que eu estou falando. Então cada um se conecta de uma maneira, então eu vou usar de vez em quando palavras diferentes. Se você tiver alguma dúvida, provavelmente eu estou aqui no chat. Se eu não estiver no chat, pode comentar aqui embaixo que depois eu vou responder a sua dúvida. Então tem uma certa comunicação entre a gente aqui, tem uma certa interatividade, às vezes um pouco mais lenta, às vezes um pouco mais ágil, mas tem essa interatividade. Pode conversar comigo por aí. Então, voltando ao assunto para eu não me perder. São 3 aulas, 3 encontros, e nesse primeiro encontro, nessa primeira aula, eu vou falar sobre a memória. Não sobre a memória no sentido cerebral, no sentido mental, mas sobre a nossa relação, nós fotógrafos ou apaixonados por fotografia, entusiastas da fotografia, como é a nossa ligação com a memória e por que a gente precisa dar uma importância para essa ideia, para esse entendimento do que é a memória na fotografia. Que é até por isso que eu comecei esse vídeo, essa aula, chamando todos nós, inclusive eu, de guardiões da memória, né? Eu me considero como um guardião da memória e eu sei que tem outros guardiões aí assistindo. Então, eu considero que nós, se não somos, temos um grande potencial de sermos, se você não é, né? Se você não é um guardião da memória, você tem um grande potencial de ser um guardião da memória. Se você gosta da fotografia, se você sente esse tesão pela fotografia, essa força que te move a fotografar, tem uma grande chance de você ser um guardião da memória. Então, nesse vídeo hoje eu vou falar sobre essa memória, sobre a nossa relação com isso. Tem alguns outros pontos, eu estou olhando minha cola aqui para não esquecer. Tem alguns pontos que eu vou fugir um pouquinho dessa ideia da memória, mas é só para poder dar uma base para tudo isso que eu vou falar. Então, bora lá! Eu não sei qual que é a sua relação com a fotografia, se você já fotografa de forma profissional, se você é um amador super avançado, se você está começando agora, ou simplesmente se você simplesmente fala todas as palavrinhas e as letrinhas, ou simplesmente se você gosta de fotografia. E isso não é pouca coisa, ok? Esse é o ponto em que a gente vai chegar, talvez hoje, ou talvez na conclusão dessas 3 aulas, que não independe qual é a sua relação com a fotografia, se é profissional ou se é amadora, se você usa o celular, se você usa uma câmera Mega Blaster top, último lançamento, não faz diferença, pelo menos para mim. Você é ou tem um potencial para ser um guardião da memória, então independente do equipamento que você usa. Então eu não sei qual é a sua relação com a fotografia, se você começou agora, você caiu aqui de paraquedas, ou se você já tem uma estrada que te envolve com a fotografia, então eu vou falar algumas coisas mais básicas sobre a fotografia. Começando pelo o que é a fotografia. A fotografia
de modo geral, ela é a capacidade de registrar através da luz um momento, um instante. Parece um pouco de poesia, né? Parece um pouco romântico, mas tem toda uma base física e científica em volta disso. A fotografia ela começou com o filme, né? Depois ela mudou pro digital. Não sabemos qual é o futuro, mas a princípio, neste momento, estamos com o digital sendo o modo mais forte, mercadologicamente falando, mas o filme está aí também, então continua sendo fotografia. Algumas pessoas fazem uma distinção do que é a fotografia digital, do que é a fotografia de filme, mas no fim, tudo é uma produção de imagem. E hoje a gente se relaciona com essa imagem de uma maneira bem diferente. Então, tudo é imagem. A fotografia começou com uma experimentação técnica, física, científica, com a ideia de se fixar uma imagem, porque a construção de uma imagem, a produção de uma imagem, ela já existiam as pinturas, já existiam os desenhos, quando a fotografia, já existiam as pinturas, é ótimo, né? Já existiam as pinturas quando a fotografia foi criada ou inventada, depende do ponto de vista. Então, a gente já tinha uma relação com a imagem. Na verdade, a gente tem uma relação com a produção de imagens desde a época da caverna, quando o homem da caverna desenhava o bisão na parede ali com barro. Ele tinha um motivo para fazer aquilo, ele tinha uma intenção, que até hoje são só conjecturas para a gente analisar o porquê que ele fazia isso, mas ele já tinha uma relação com a imagem, né? Algumas dessas ideias dizem que quando ele desenhava aquilo na caverna, ele se apropriava daquilo, aquele bisão se tornava dele, e quando ele desenhava, ele não estava desenhando um bisão específico, um animal específico, mas ele estava desenhando a energia, a representação de um representava todos eles. Enfim, tinha um motivo para ele fazer isso, mas hoje são só conjecturas sobre isso, são só suposições sobre isso, não tem nenhuma base real para a gente falar, olha, ele desenhava por causa disso, mas ele tinha já uma relação com a imagem. E a gente traz isso nos nossos dias, né? Quando a fotografia foi criada ou inventada, já falei um pouco sobre isso, ela vem com a ideia de fixar a imagem. A câmara escura, que é um artefato que existe hoje ainda, as nossas câmeras fotográficas, elas são uma câmera escura, essa ideia, fisicamente, ela já existia desde a Grécia, que é você fechar uma sala toda vedada à luz, com um furinho, e aí a luz que está do lado de fora passava por aquele furinho e se projetava na parede oposta ao furo, colocando uma imagem de ponta cabeça e invertida. Então ela ficava invertida horizontal e vertical. E ali as pessoas viam a imagem que estava projetada, algumas pessoas usavam isso como uma tela para desenhar, então colocava em cima da projeção da luz uma tela e ela desenhava a imagem que estava do lado de fora, depois levava aquela tela para o seu ateliê e o artista pintava sobre ela. Tinha vários usos para ver eclipse, enfim, tinham vários usos. Mas aquela imagem não conseguia ser fixada. Então, a partir de experimentos científicos, conseguiu-se. Nipsey foi o primeiro a fazer isso, primeiro na Europa, mas isso é outra história, a fazer isso, a conseguir fixar a imagem. Então ele pegou uma chapa de metal, passou um produto que ele criou e deixou a imagem sendo fixada por 8 horas. Então a imagem ficou, a luz da janela dele entrando e criou uma imagem que ficou exposta por 8 horas para poder produzir aquela foto ou aquela imagem. E aí, com isso, a fotografia foi crescendo cada vez mais, mas durante um grande período, dentro da minúscula história da fotografia, da vida da fotografia, dentro de um longo período, a fotografia ela ficou exclusiva para certas pessoas. Só poucas pessoas podiam produzir uma imagem. Por quê? Porque ela dependia de um conhecimento técnico muito específico. As pessoas precisavam conhecer sobre física, precisavam conhecer sobre química,
era um conhecimento muito específico. Então só poucas pessoas podiam ter uma câmera e fotografar. Eu não sou dessa época, mas eu consigo imaginar que o equipamento também não devia ser uma coisa barata. As coisas não mudaram muito nos dias de hoje, mas naquele momento é provável que os equipamentos também não tinham um custo muito barato. Só quando o George Eastman, que é o inventor da Kodak, o criador da Kodak, chegou no mercado, que a fotografia ficou um pouco mais democrática. Ele criou uma câmera que era uma câmera toda quadradinha, assim, ela era chamada de câmera ratoeira. Ratoeira, falar todas as palavrinhas e as letrinhas. Ratoeira. E ela era uma caixa, praticamente. E a ideia era que você comprava a câmera vinha com 100 poses, se não me engano, um filme com 100 poses, um filme película. Não era mais uma chapa de vidro, nem uma chapa de metal, que era perigoso, porque podia quebrar. Se você quebrasse uma foto feita numa chapa de vidro, você perdia a foto, né? Porque ela estava na placa de vidro. Se a de metal arranhasse, alguma coisa assim, você perdia a foto. Quando ele inventou a película, isso ficou um pouco mais fácil. E ele permitiu também que, a partir da película, a fotografia pudesse ser multiplicada. Então, a partir de uma foto, eu poderia fazer várias reproduções. A reprodutibilidade da fotografia começa aí. Porque antes, ela era um elemento único. A hora que eu colocava uma placa de vidro dentro da câmera, com o produto que era sensível à luz, abria a câmera escura, a imagem se projetava e era fixada aqui depois de um processo químico, aquela obra, aquela peça, era a fotografia. Como eu falei, se aquilo quebrasse, você perdia a foto. A única forma de você reproduzir era você fazer várias placas de vidro do mesmo assunto. Então, quando o George Eastman chega e permite a reprodutibilidade, já facilita a fotografia, já facilita um pouco mais algumas coisas que eu vou falar, já que eu adiantei um assunto. Então, guarda isso aqui que eu vou voltar nessa caixinha já. Deixa eu terminar de falar sobre a câmera. Que aí ele tinha essa câmera com um filme de película com 100 poses. Você ia lá, comprava a câmera, ela vinha já com essas 100 poses, e aí você fazia suas 100 poses, 100 fotos e mandava revelar. Você entregava a câmera no laboratório, eles abriam, tiravam o filme lá de dentro, colocavam outro filme de graça, de 100 poses, e te entregava, e depois você ia lá buscar, aí você pagava para ter o filme revelado. E aí eles tinham, na propaganda deles, basta só apertar um botão, o resto nós fazemos. Então, isso aí que eu chego no ponto da democratização da fotografia. Que isso facilitou, porque aí qualquer um podia fotografar. No momento em que você só tem a responsabilidade de enquadrar e apertar o botão, todo o processo de como a câmera funciona, que lente que eu vou usar, qual é o produto químico que eu vou usar para revelar aquele filme, qual é a temperatura que eu vou usar do químico para poder revelar aquele filme, para fixar, para depois interromper o processo e depois fixar. Tudo isso não são mais coisas que eu preciso pensar. Então, qualquer um, sem conhecimento técnico, físico, científico, poderia fotografar. Aí começa a fotografia ficar mais acessível. O equipamento já era mais barato, ele não era tão específico como antes, então qualquer um podia comprar uma câmera. Eu não sei quanto custava uma ratoeira, mas mesmo assim ela era muito mais barata, mesmo que ela fosse cara, com certeza ela era muito mais barata que as câmeras grandes que faziam placa de vidro. Até porque, se a gente for pensar numa escala industrial para fazer esse equipamento, se fazia muito mais câmeras ratoeira do que as câmeras grandes para placa de filme. Isso, com certeza, barateia o processo, né? Então, democratizou muito mais a fotografia. E isso vai evoluindo até que outras câmeras surgem, usando a mesma ideia da película, aí sim, né? Chego no assunto da película que eu tinha adiantado, usando a película, a reprodutibilidade da fotografia, e assim vai até os nossos dias. Mesmo antes da fotografia digital, sendo só fotografia de filme, a fotografia ela era um pouco restrita, mas ela era muito mais democrática do que antes. Mas mesmo assim ela era dentro de um mundinho das pessoas que precisavam conhecer sobre as câmeras,
Alguns fotógrafos precisavam revelar o próprio filme, então eles tinham um conhecimento específico. Alguns não, porque não era uma obrigação, e nem é uma obrigação, o fotógrafo saber sobre o laboratório ou saber sobre o tratamento da foto. Ele pode delegar isso para outra pessoa com tranquilidade, podia ser assim também. Por uma questão de custo, por uma questão de prazer mesmo, vários fotógrafos acabavam aprendendo sobre o laboratório e iam para o laboratório para revelar os seus próprios filmes. Mas tenho certeza que os grandes fotógrafos, quando tinham uma grande foto, eles passavam essa foto para um laboratorista específico com mais experiência do que ele. Enfim, isso é sabido e é normal. E aí, quando chega na fotografia digital, a fotografia fica mais democrática ainda. Então, por quê? Porque quando eu fotografava com filme, com uma câmera de filme, mesmo ela sendo democrática, eu tinha alguns conhecimentos ali, como colocar o filme, que filme que eu vou usar, quais os cuidados que eu tenho que ter para aquele filme. Mesmo que eu usasse uma câmera super automática, tinha algumas peculiaridades ali. Tá, talvez numa câmera super automática, que era só colocar o filme lá dentro e levar no laboratório, várias pessoas conseguiam fazer isso, mas num caminho um pouco mais profissional, não, porque tinham o conhecimento das lentes, enfim, tinha um núcleo que era um pouco mais fechado, mais específico, e outro núcleo um pouco mais aberto, mais democrático, porque você pensar numa câmera compacta, enfim, qualquer um podia fotografar. Mas mesmo assim, eram núcleos mais fechados. Com a fotografia digital, e ainda avançando um pouquinho no tempo, com a fotografia no celular, ficou mais popular ainda. Tanto é que vários fabricantes, né, quando a fotografia no celular começou a ganhar uma força, vários fabricantes investiram muito mais na tecnologia da câmera e do processamento da imagem dentro do telefone, dentro do celular, do que no próprio celular. Só para ter uma ideia de quanto é poderosa a ideia de se produzir uma imagem e como que isso se espalhou. E aí vai aquela história do ovo ou da galinha, né? Os fabricantes começaram a investir porque todo mundo queria, ou todo mundo queria e começaram a investir, a ter um conhecimento mais aprofundado sobre a tecnologia, e as pessoas começaram a produzir mais imagens. Então, as pessoas começaram a produzir mais imagens, deu um estalo nas pessoas: nossa, eu preciso produzir imagens, eu preciso contar a minha história. E aí os fabricantes: as pessoas estão querendo produzir imagens, vamos produzir uma câmera melhor para elas poderem usar de uma forma mais fácil no celular. Então, fica aí a questão: quem que surgiu primeiro? Qual foi o impulso que surgiu primeiro? Mas, independente disso, estamos hoje, depois dos Homens da Caverna, no momento em que a gente produz muita imagem, mais do que a gente conseguiria ver numa vida. Você pensar, na época do filme, você tinha um filme de 36 poses. Esse filme de 36 poses, vamos pensar numa família, não para um fotógrafo profissional. Para uma família, às vezes esse filme, eu conheço história de um filme que durava um ano, mas vamos pensar numa forma prática. Você viaja todo final de semana, você vai para a praia no final de semana. Você leva a câmera. Às vezes está lá fazendo um churrasquinho, você faz 3, 4 fotos, então mais 2 no dia seguinte, aí durante a semana você faz uma foto de um aniversário. Então, um filme de 36 poses, ele durava um mês, mais ou menos, né? Eu estou só conjecturando aqui, né? Hoje, com a fotografia digital, para fotografar o meu café da manhã, eu faço 36 fotos. Montei lá meu café da manhã, nossa, que bonito, tá saindo uma fumacinha do café, o pãozinho tá ali com a manteiguinha escorrendo, nossa, que bonito isso. Deixa eu pegar o meu celular para fazer uma foto. Só ali eu faço 36 fotos. Claro que eu tô exagerando no eu, Felipe, fazendo 36 fotos do café da manhã, mas eu tenho certeza que você entende o conceito e talvez você até faça 36 fotos do seu café da manhã ou de qualquer outra coisa, de um pôr do sol, enfim. Então, a produção de imagem que a gente faz hoje, ela é gigantesca, gigantesca. E aí entra, finalmente, no ponto que eu quero falar sobre a memória. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a destrinchar outras coisas. Quando a gente fotografava em filme, mandava revelar e tinha lá as fotos 10x15 no albinho, naquele albinho que vinha junto com
com as fotos, você mandava revelar, vinha um albinho, a diversão era colocar as fotos no albinho, porque você já ia parando, vendo as fotos, colocando ali, organizando elas, lembrando dos momentos. Aquele momento de relação de memória, ele era único e ele era muito forte. Porque você parava, vamos pensar nessa mesma ideia de 3, 4 fotos por final de semana, mais algumas durante a semana, aí que fechava 36 fotos no mês. Quando chegava esse albinho, você estava lembrando de coisas do começo do mês, de momentos. Então, às vezes, uma foto era tão rica de história, porque era uma foto do aniversário, da criança soprando a velhinha do bolo. Mas a partir daquela foto, a gente conseguia lembrar de várias coisas que tinham acontecido. Você pegando a foto, você olhava para a foto, putz, lembra da tia que aconteceu tal coisa nessa festa? Ah, lembro, então, aconteceu isso com ela. Ah, olha, vendo essa foto aqui no fundo, tem tal pessoa que eu não via há tanto tempo, e dali se tira várias histórias, várias lembranças relacionadas àquele momento e também relacionadas indiretamente àquele momento, né? Você falar de uma pessoa que estava ali, lembrar da infância dela, quando você brincava com ela, porque você viu ela naquele aniversário. Ou às vezes a pessoa nem está na foto, mas você encontrou com ela naquele aniversário, vocês conversaram naquele dia e acabou o assunto. E aí quando você vê a foto da criança soprando a velhinha, que a pessoa não está naquela foto, ela não está aparecendo naquela foto, mas aquela foto te faz lembrar daquele momento em que você conversou com ela. Olha como é poderosa essa imagem. Então a gente ia fazendo isso nas 36 fotos, lembrando de todos os momentos. Lembrando do passeio na praia, do caldo que levou na onda ali, do churrasco que fulano esqueceu de levar o gelo da cerveja. Tudo isso de várias coisas que não estão diretamente na imagem, naquela foto, mas que a partir dali a gente lembra de tudo isso. A partir daquela foto, a gente consegue ter lembranças sonoras, do som dos lugares, das conversas que aconteceram ali, das memórias olfativas que tinham ali, de lembrar do cheiro do cigarro das pessoas fumando durante o aniversário, década de 80, do cheiro da carne, do churrasco, enfim, do cheiro da praia, do amanhecer. Você tem uma foto do amanhecer na praia, você consegue lembrar do cheiro da maresia, da manhã, do silêncio que estava naquele dia, tudo a partir daquela imagem, que às vezes nem é a imagem que está na sua memória ali. Então, isso é uma coisa maravilhosa, mas que com a fotografia digital a gente perdeu. Tá bom, peraí. Não dá para falar que a gente perdeu, mas dá para falar que isso ficou mais fraco em relação a esse momento com a fotografia de filme. Isso seguramente a gente pode falar que diminuiu. Perdeu não, né? Porque se perdeu, perdeu. E exatamente a conversa aqui é que a gente pode potencializar esses momentos através da nossa fotografia, do nosso ato fotográfico hoje. Por que a gente pode potencializar isso? Porque nós somos guardiões da memória. Sacou o link? Nós somos pessoas preocupadas com a memória. Pessoas que têm uma relação diferente com a fotografia e que entendem a importância e o poder que a fotografia tem. E por isso, nós temos a responsabilidade de cuidar dessa memória. Aí lembro da máxima do tio Ben, tio do Peter Parker. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não é à toa que o Peter Parker era fotógrafo. Então, no momento em que nós produzimos uma imagem e que é uma coisa muito poderosa, nós temos uma responsabilidade sobre aquela imagem. E nós temos uma responsabilidade sobre a construção daquela imagem e sobre a preservação dela. E sobre as relações que saem a partir dali. E que algumas relações não dependem da gente, né? Mas o que é diretamente responsabilidade nossa é sobre a construção e sobre a preservação daquela memória, daquela imagem, consecutivamente. E aí a gente chega no ponto que entendemos o poder, entendemos a força e a responsabilidade que a fotografia tem,
Mas nós, na maioria, não somos treinados para lidar com essa responsabilidade. Se você é fotógrafo profissional, se você entende bastante de fotografia, você se dedica à fotografia, seja amador ou seja de forma entusiasta, você entende esse poder, ou você deveria entender esse poder. O poder de uma composição, o poder da organização dos elementos dentro do seu enquadramento, como ele se comunica com a imagem, mas porque você foi atrás desse conhecimento. Mas mesmo uma pessoa que gosta de fotografia, que usa o celular para fotografar, eu fiz assim porque eu estou usando um celular para fazer esse vídeo, que usa o celular para fotografar o seu dia a dia. Essa pessoa, ela deveria ter a mesma responsabilidade que um fotógrafo profissional, porque ela tem o mesmo poder. Só que ela não é educada para isso. Ela não aprendeu como lidar com isso. Por isso, eu acho, na minha opinião, que fotografia deveria ser ensinada na escola, para a gente poder entender a importância que uma imagem tem, o poder que uma imagem tem e como ela pode interferir no nosso dia a dia, através da memória, através da informação. Fotografia é uma linguagem, ela fala, ela se comunica, ela é um texto, é uma música, é uma linguagem. Assim como uma música, como um texto, ela é uma linguagem. Só que a gente não aprende a ler, a gente não aprende a falar através dessa linguagem, de forma geral, né? Só se você for atrás desse conhecimento. E ainda assim, se você for atrás desse conhecimento, tem muito... Hoje a gente vive num oceano de conhecimento e é capaz de se afogar. Já vi muita gente perdida no meio desse tanto de conhecimento desorganizado por aí. E, então, voltando no assunto, por isso que eu acho que deveria ser ensinado na escola, porque a gente vive num mundo que se comunica por imagens, mas diretamente ou conscientemente é uma melhor palavra, a gente não entende essa linguagem, a gente não consegue se comunicar por ela, só se você for atrás desse conhecimento. E aí você pode pensar, e eu já falei isso várias vezes, que ensinando fotografia na escola, todo mundo ia ser fotógrafo. Ponto. A fotografia está disponível para todo mundo, assim como papel e caneta. Todo mundo pode pegar os celulares e sair para fazer uma foto. Por isso, entendendo o poder que a fotografia tem, é um poder que deveria ser ensinado. E não, assim como a escrita e como a fala. Aí eu chego onde eu estou guardando aqui. Assim como a escrita e a fala. Na escola, a gente aprende a ler e a escrever, e nem por isso a gente se torna poeta, escritor. Todo mundo se torna, né? Eu aprendi a ler e escrever, e não me tornei poeta, não me tornei escritor, não me tornei jornalista. Então, não quer dizer que no momento em que eu aprendo fotografia na escola, eu vou me tornar fotógrafo. Porque alguém deve estar pensando, mas se ensina na escola, vai ter um monte de fotógrafo, o mercado já está saturado pra caramba, vai ter mais fotógrafo ainda? Não, pelo contrário. Vão ter menos fotógrafos, mas vão ter mais pessoas que entendem sobre a imagem e que entendem o poder e a responsabilidade, e ainda mais, a importância da imagem. Quando o seu cliente entende, vamos pensar de maneira profissional, só para você entender que mesmo que o mercado estivesse cheio de gente que entende de fotografia, isso não ia ser um problema. É muito melhor você ter um cliente que entende a responsabilidade e o poder e a importância da fotografia do que um cliente que não. Porque vamos pensar o seguinte, vamos pensar na coisa mais básica, uma festinha de aniversário da criança, de uma festa infantil. Se uma pessoa não dá a mínima para fotografia, não sabe a importância, não sabe o quanto aquilo vai ser importante para a vida da criança ou para ela naquele momento, para que eu vou contratar um fotógrafo? Não contrata fotógrafo não, a gente faz umas fotos ali e ela vai nem lembrar disso aí. Mas aí, uma pessoa que sabe o poder que a fotografia tem e a importância que ela tem, vai ser o contrário. Vai ser a primeira coisa que ela vai pensar. A gente precisa contratar um fotógrafo. Que fotógrafo que a gente vai contratar? Um que entenda de festa infantil, um que saiba se relacionar com a criança, um que tenha a pegada visual que a gente gosta, para a gente poder ter uma sinergia ali nas imagens. E aí, a pessoa vai atrás de um fotógrafo porque ela sabe que aquele momento é importante e que precisa ser registrado da melhor maneira possível, com o máximo de qualidade possível. Então, se a fotografia fosse ensinada na escola, a gente só ia ter pessoas com mais consciência da imagem. E essa consciência não ia ser só para saber que o fotógrafo é importante. Não é só para isso. Isso é até o de menos.
ia refletir na pessoa ler uma imagem no jornal, e eu não falei errado, eu estou falando ler uma imagem no jornal e entender o que aquela imagem comunica. Ler uma imagem numa revista, ler uma imagem na Netflix, no filme, e entender como aquela composição está reverberando dentro dela. Por que que ela chorou naquele momento que ela viu aquela foto? Por que que ela sorriu no momento que ela viu aquela foto? Porque ela vai entender a comunicação. Ela vai entender por que que aqueles elementos se relacionaram e criaram uma harmonia e provocaram X sensação nela. Traz consciência. E, de novo, isso não ia fazer mais fotógrafos no mercado. Isso ia fazer pessoas mais conscientes sobre a importância da fotografia. Agora, eu te pergunto, como você tem preservado as suas memórias? Qual é a qualidade das suas memórias? Qualidade no momento em que você produz as suas fotos, as suas memórias, e no momento em que você guarda as suas memórias. Como você tem guardado as suas memórias? E o guardar as suas memórias, eu estou falando exatamente onde você tem guardado as suas fotos. Como você tem guardado as suas fotos? E aí eu vou te dar 3 ideias, 3 pontos para você pensar. Primeiro, você precisa ter um padrão. Não adianta você descarregar cada dia de um jeito, descarregar num lugar diferente, é preciso ter um padrão. No começo, quando você está pensando sobre padrão, você vai testar várias possibilidades, e tudo bem. Mas depois que você achar o seu fluxo de trabalho, você tem que seguir ele. O que é um fluxo de trabalho? Fotografei a semana toda com o celular, chego na sexta-feira ou no domingo, plugo o celular no computador e descarrego. Toda semana eu faço isso. Isso é um padrão. Onde você descarrega? Eu descarrego no computador e no HD de backup. E aí, esse é o segundo ponto que eu queria falar. É preciso ter backup. O backup pode ser você descarregar no seu computador e no outro HD, descarregar em 2 HDs, descarregar no seu computador e fazer uma cópia na nuvem, enfim, não importa, mas é importante ter um backup. Acidentes acontecem, coisas se perdem, faz parte da vida, faz parte de São Longuinho, tá aí para isso, mas é preciso ter um backup, porque é muito fácil a gente perder as coisas, até porque na época do filme, ela era material, né? Você tinha o rolo de filme, você tinha a película, você tinha o papel. Se perdesse um, você tinha o outro, você mandava fazer uma cópia nova. Enfim, com o digital, a gente nem consegue pegar na foto. Né? É um monte de 0 e 1 ali, né? Um monte de númerozinho que a gente não consegue nem pegar. Então, quanto mais eu puder proteger, melhor. E aí vai de novo a pergunta, como que você está fazendo isso? Como você está preservando as suas memórias? E o outro ponto, primeiro era padrão, backup, e o outro é imprimir. Sempre que você tiver a possibilidade, imprima. Você não precisa imprimir as 36 fotos do café da manhã. Você pode ir lá escolher uma foto do café da manhã e imprimir. Essa impressão pode ser na impressora de casa, pode ser uma foto 10x15, você pode fazer um livro a cada mês, a cada ano, de um pouco da sua história, mas é preciso que essa foto fisicamente ela esteja em algum lugar. Não é que é preciso, você faz o que você quiser da sua vida. Mas eu recomendo fortemente que em algum momento essa foto seja impressa. Né? Não precisa, aqui por exemplo, da viagem, não precisa imprimir todas as fotos da viagem. Você pode pegar uma foto da viagem e imprimir. Outra foto de viagem, outra foto de viagem, outra foto de viagem, outra foto de viagem. Enfim, fora as que estão ali. Enfim, é preciso imprimir. Como eu falei, não precisa imprimir tudo. Você pode imprimir uma ou outra só para você poder ter a lembrança. Você ter aquela segurança da mesma história da pessoa que olha para a foto da criança soprando a velhinha do aniversário e você lembra de todo o resto que aconteceu ali em volta daquele momento, daquela festa, da preparação daquele dia, das pessoas que estavam ali que te relacionam com a infância, com a adolescência, com o trabalho, enfim, tudo que se irradia daquele momento ali. Então imprimir é uma grande coisa. E agora eu queria saber de você, como você se relaciona com a sua memória? Me conta aqui embaixo, nos comentários, eu falei isso no começo, né? Se você quiser contar aqui nos comentários, se você quiser contar no chat, se eu estiver aí ao vivo. Mas de qualquer forma, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre vejo os comentários e eu quero ter esse bate-papo com você. Até a próxima aula, eu quero saber um pouquinho como é a sua relação com a memória, eu quero conversar com você sobre isso. Então, me conta aqui embaixo e nos vemos na próxima aula que eu vou falar sobre como começar na fotografia. Esse é um assunto que é sempre recorrente, as pessoas sempre me perguntam
como eu começo, eu gosto de fotografia, eu quero trabalhar com isso, eu quero ter a fotografia como uma segunda profissão, quero só tirar um troquinho, não quero me dedicar inteiramente à fotografia, como eu começo? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso da memória na próxima aula, só para a gente poder fechar esse assunto com os pontos de vista de vocês, fechar esse assunto com o ponto de vista de vocês. E aí eu vou começar a falar sobre como começar na fotografia, como fazer um portfólio, onde apresentar esse portfólio, como produzir as fotos para você apresentar, enfim, tudo isso, até que câmera que seria legal você ter no começo, enfim, já estou adiantando as coisas da próxima aula. Próxima aula a gente conversa. Até mais!